Face à traîneau de Watto minuto ante de dormir veja o que acontece mais. Se você simplesmente não consegue encontrar tempo durante o dia para se exercitar, este traîneau ante de dormir ajudará você a se manter forma, flexível fabuloso. Você ira para a cama se sentindo revigorado, dormirá melhor se musculo estará o bem relaxado pela manhã. Continue assistindo para acompanhar este traîneau de bexo impacto. E rapido e facile. Não a necessidade de equipamento você pode fazê-lo antes de dormir. Não se esqueça de clicar no botão de inscrição, ativar a notificação para se juntar a nono. Lado bom da vida você começará com aximento rapido. Necessário mesmo ao fazer exercício leve e face aximento circulo como os braços e joelhos alto circulo como os braços o relógio será ajustado e 30 segundos como fazendo circulo como os braços fique p como acostar traga os braços sobre a cabeça en canto os abexadex a palma das mãos voltada para bexo e mova a para longe do peito e dirsao acosta inspire en canto. Levanta os braços e expire en canto os. Abexa este movimento ajudará a soltar o sombro pescoço e peito. Musica. Applauso, musica. O relógio da Yemi sera ajustado para 30 segundos. Fique pe coloque os pm uma posição confortável. Levante o joelho direto de modo que sua perna fique angulo de 90 graus. Agora mude para a outra perna e continue mudando e ritmo rapido para garantir que você esteja trazendo o joelho alto o suficiente. Você pode dobrar os cotovelos e angulo de 90 graus e tocar o joelho na mão. Musica para tornar esse movimento mais difficile, adicione leve salto ao exercício. Você parece estar correndo no lugar enquanto levanta os joelhos. Applauso musica, applauso musica, applauso musica, applauso musica, applauso musica. Traîneau principal agachamento agora vamos começar como traîneau adequado o relógio será definido e 60 segundos face a canto agachamento puis neste periodo mantena os pés na largura do sombro ao agachar certifique de que sua costa estejam reta e que se joelhos nao se estendam além dos pés a chave e empurar se cadri para trás hier o mebexo que puder musica, se isso formuito. Difficile você pode colocar uma cadeira atrás de você para se equilibrar simplesmente toque a cadeira levement comme ce. Gluteo de poivolt a capsa para cima, nao us a cadeira parapular musica applauso musica applauso musica applauso musica applauso agachamento sau otimo exercicio para o corpo inteiro porc trabalam sua coxa, ischio tibie, gluteo, panturilla, coro abdomen musica applauso musica applauso. Chute de bureau você precisará ficar de 4 aqui você pode usar tapete para maior conforto e para proteger ce joelhos o relógio será definido e 60 segundos. Levante sua perna direta atrás de você sua perna. Deve ser levantado alto o suficiente para ficar paralelo ao chão e formar angulo de 90 graus certifique de que sua mouse estejam diretamente sob seu ombro agora troca a perna e continue musica applauso musica. Se você precisar descansar face a uma posada de segundo no meio de poivolt a ele applauso musica applauso. Sua costa deve estar reta e nao curvada ao levantar a perna evite usar o impulso dexar a perna car novamente pois você perdra o treino se. Mantive o movimento controlado. Musica applauso musica applauso musica se você gostaria de ter gluteo mais tonificado, este o exercicio para fazer chute de bureau que tonificará fortalecerá e fortalecerá se gluteo applauso musica. Flexo agora prepare-se para alguma flexo o relógio estará marcado para 60 segundos sua forma é crucial quando se trata de flexo começa na posição de prancha e certifique de que sua mouse estejam na largura do ombro ao abexar o corpo certifique de que sua costa estejam reta e que se gluteo nao estejam para fora musica applauso musica. Applauso musica applauso musica applauso musica applauso para uma abordagem mais facile. Você pode modificar o exercício dexando os joelhos apoiado no chão, seja fazendo uma flexão padrao ou aversao modificada. Este movimento é ótimo exercício de treinamento de força que trabalhará os músculos do peito, ombro, tríceps e braço. Também fortalecerá ce núcleo. Musica, applauso, agachamento e abdominal lateral. Agora, levante-se, coloque a mouse atrás da cabeça e mantena os braços bem aberto. Fique uma posição ampla como os dedos dos pés voltado para fora. O relógio será ajustado e 60 segundos abex se corpo e agachamento amplo sua perna deve estar casa a 90 graus ao se levantar levante a perna direta e dobre ce núcleo para a direta de modo que se joelho e cotovelo se encontrem abex a perna e retorne à posição original de agachamento agora face a isso do outro lado e continue musica, applauso musica.
Applauso musica, est movimento ve attingir se abdomine et traballar se musculo oblico et ultimo exercicio para se livrar dos pneusino musica, applauso. Musica applauso musica, prancha de volta ao chao. Abex na posição de prancha. O relógio sera ajustado em 60 segundos. Abex o antebraço direto no tapete de poids o antebraço esquerdo. Agora pressione para cima comme a mão direta de poids esquerda para se levantar para a posição original. Continue face ao maximo que puder lembrar. Mantena a posição corta da prancha. A mesma que você usa para a flexo. Sua mão devier onde se cotovelo trabalham. Sua cabeça, pescoço e coluna devem estar alinhado. Mantena se abdomen contredo e firme. Musica, applauso musica, movimento matador que fortalecera se nucleo e também tonificará se braço, ombro, gluteo e abdomine. Se formuito intenso. Tente monter uma posição de prancha de cotovelo. Segure se pelo antebraço au maximo que puder. Applauso musica, applauso musica, applauso musica, applauso EMP. Toc cruzado no dedo dos pés. Fique comme os pés mais afastado do que os quadris. O relógio sera definido em 60 segundos. Estenda os braços para os lados. Gira o tronco para a direita comme a mão esquerda. Alcança a area na frente do seu pé direito e face ao mesmo no lado oposto. Este movimento envolve a parte inferior das costas e tem como alvo os abdomine e os oblico. Ele melhorará sua flexibilidade e força. Se você achar difícil relaxar antes de dormir, este exercicio fará maravilha. Musica, applauso musica, applauso uma grande parte de toda essa rotina de exercicio e que ela é de bexo impacto. Antao este exercicio e seguro se você tiver problema no joelhos se você mora em apartamento. Não precisa se preocupar com